Olá pessoal, tudo bem? Então chegou o momento da nossa atividade, discussão da nossa atividade sobre o nosso assunto. Então deixa eu pegar minha caneta. Então diz o seguinte: analise cada uma das afirmações a seguir e assinale verdadeiro ou falso para assinale verdadeiro ou falso. Justifique aquelas que forem falsas. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A, gente. Duas retas paralelas não têm ponto em comum. Beleza, verdadeiro. Se elas são paralelas, elas não têm ponto em comum. Certo? Quando é que elas têm ponto em comum? É quando elas são concorrentes. Tudo bem? Então a ideia de retas perpendiculares são um caso especial de retas concorrentes. Quando ela é perpendicular, quer dizer que ela forma um ângulo de 90 graus. Letra B. Duas retas que não têm ponto em comum são paralelas? Não, certo? Isso aqui é falso. Você pode pensar, ué, mas retas paralelas também não têm ponto em comum. Mas elas podem ser reversas, certo? Retas reversas também não têm ponto em comum. Tudo bem? Então não é somente as retas paralelas que não têm ponto em comum. Também são as retas reversas. Tudo bem? Reversas. Escreve aí no teu caderno. Beleza? Vamos lá para a nossa letra C. Duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si? Beleza! Legal, gente. Olha só, duas retas paralelas a uma terceira são paralelas entre si. Então, se você tem duas retas paralelas aqui, certo? Essas duas retas paralelas, se essas duas retas são paralelas e se essas duas retas são paralelas a uma terceira reta, se colocar uma terceira reta aqui, ó, então isso quer dizer que elas são paralelas entre si. Beleza. Vamos lá. Letra D diz o seguinte: duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas entre si? Falso, certo? Falso. Por que, gente? Porque, veja, duas retas concorrentes com uma terceira podem ser paralelas entre si, concorrentes entre si, certo? Ou ainda reversas entre si. Beleza? Então, elas são falsas. Letra E. Duas retas concorrentes com uma terceira podem ser concorrentes entre si. Bacana, legal, certo, verdadeiro aqui. Tudo bem? Letra F. Se duas retas são reversas, lembra que reversas elas não formam plano e nem têm ponto em comum. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal à outra. Verdade, certo? Lembra lá do nosso cubo? Então, se eu tenho uma reta aqui na frente e você tem uma reta lá atrás, certo? Veja que elas não são perpendiculares. Essa aqui ela está lá atrás, ela não toca nessa reta da frente. Então, se eu colocar uma reta aqui, ó, aqui, tá? Se essa reta é paralelo a essa reta aqui, ó, então quer dizer que essa reta da frente é perpendicular a essa outra reta. Tudo bem? Então, letra F, verdadeiro. Letra G. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas é paralela à outra. Falso, né? Concorda que é falso? Por quê, gente? Olha só, se duas retas são reversas, tá? Tá aqui, por exemplo, a minha reta R e a minha reta T. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta ortogonal a uma delas, é paralela à outra. Falso. Por quê? Olha só, uma reta ortogonal a uma delas pode ser paralela à outra, concorrente com a outra ou ainda reversa. Tudo bem? Reversa a outra. Certo? Então vamos lá. Letra H, gente. Três retas concorrentes, duas a duas, estão contidas em o mesmo plano? Não. Veja que essas retas elas estão no espaço, certo? Então isso aqui vai ser falso. Por quê? Olha só. Caso as retas, essas três retas,
não passem por um mesmo ponto, a afirmação seria verdadeira, certo? Mas, no entanto, é o seguinte, a gente pode imaginar três retas concorrentes em um mesmo ponto e não contidas em um mesmo plano, certo? Então, elas podem estar, vamos supor, duas retas aqui na tela e a outra reta saindo da tela. Suponha que elas são concorrentes. Isso daqui seria falso, certo? Letra I. Se R é ortogonal a S, então veja, a ideia de ortogonal, duas retas são ortogonais, então elas podem também ser perpendiculares. Tudo bem? Então, se R é ortogonal a S e S é ortogonal a T, então R é ortogonal a T. Não, gente, isso aqui é falso. Por que que é falso? Olha só, as retas RT podem ser paralelas, concorrentes ou reversas, certo? Mas podem ser ortogonais ou não. Tudo bem? Vamos lá. J. Se R é paralelo a S e S é reversa a T, então R é reversa a T. Não, falso, certo? Veja, por que que é falso? As retas RT podem ser reversas ou concorrentes. Beleza? Então, acabou aqui, ó. J. Vamos lá. 2. Escolha uma das arestas do paralelepípedo abaixo. Em seguida, em relação à aresta escolhida, identifique quais são. Eu, por exemplo, eu vou escolher aqui, por exemplo, essa reta aqui, ó. Tá bom? A reta que passa pelo CD, certo? Aqui, então, tem uma reta que passa pelo segmento, pelo ponto CD. Aí agora a gente vai escolher a reta paralelo a CD. Quem seria paralelo? A gente pode escolher aqui essa reta que está aqui embaixo, AG, HG, certo? Então eu vou escolher aqui HG, mas você pode escolher qualquer outra. Letra B, que são concorrentes. Concorrentes, eu vou escolher aqui uma reta que passa por CG, certo? Então eu vou escolher aqui o nosso CG. Elas são reversas, reversas a essa DC que estou escolhendo. A reversa, veja que a reversa são retas que não são concorrentes, ela não tem ponto em comum. Então eu vou escolher aqui essa reta que passa por BF, certo? Então aqui eu vou escolher a reta que passa por BF. Perpendiculares. Então veja, como CG elas são concorrentes, como é um paralelepípedo, então que forma um ângulo de 90. Mas eu vou escolher essa outra de cá, tá bom? Só para não ficar igual a essa. Então aqui eu vou escolher a HD, tá? Essa reta que passa por HD. Ortogonais. Veja que retas reversas, nesse caso aqui, por exemplo, aqui o DC e BF, elas são reversas e ortogonais, certo? Então, uma reta ortogonal, duas retas ortogonais, elas podem ser perpendiculares, mas retas perpendiculares não podem ser ortogonais, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a reta que é ortogonal a DC, por exemplo, só para não ficar igual, a reta AE. Elas são ortogonais também, certo? Então a reta aqui é a reta AE. Tudo bem? Bacana? Vamos lá para a próxima. 3. Assinale verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Muito bem. Letra A. Uma reta paralela a um plano é paralela a todas as retas desse plano? Não, gente, é falso. Porque, veja, vamos imaginar o seguinte, se você tem um plano aqui, ó, um plano aqui, se você tem uma reta aqui e você tem uma reta fora desse plano, poderíamos pensar o seguinte, se tem uma reta aqui, então essa reta, a reta do plano é paralela a essa reta de cá. Tudo bem? Mas aqui está dizendo o seguinte, uma reta paralela a um plano é paralela
todas as retas desse plano? Não, porque eu posso ter uma reta assim. Então, essa reta de cá não é paralela a essa. Beleza? Então, veja, letra B. Uma reta paralela a um plano é paralela a infinitas retas desse plano. Beleza, verdadeiro. Então, aqui nesse plano tem infinitas retas paralelas a essa reta aqui de cima. Letra C. Se uma reta é paralela a dois planos, veja, se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. Falso, gente. Falso. Falso. Beleza? Por quê? Porque esses planos, eles podem ser perpendiculares. Tudo bem? Então, também eu posso dizer o seguinte, eles podem ser paralelos ou eles podem ser secantes. Certo? Então, para ele ser secante, por exemplo, a ideia do secante, uma reta paralela à reta intersecção dos planos, que não está contida em nenhum plano, em nenhum deles, é paralela aos dois planos. Certo? Muito bem. Letra D. Se uma reta é perpendicular a dois planos, então os planos são paralelos. Beleza, verdadeiro. Letra E. Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Não, isso aqui é falso. Por que que é falso? As retas podem ser paralelas entre si, concorrentes ou reversas. Certo? Olha lá, duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si. Não, elas podem ser paralelas entre si, concorrentes ou reversas. F. Duas retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si. Verdadeiro. Letra G. Se dois planos são paralelos, toda reta paralela a um deles é paralela ao outro. Falso. Por que que é falso, gente? Veja, a reta pode ser paralela a um deles e está contida no outro plano. Então, por isso que ela é falso. Letra H. Se dois planos são paralelos, toda reta contida em um deles é paralelo ao outro. Verdadeiro, tá? Esse aqui é verdadeiro. E se dois planos são perpendiculares, todo plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro. Falso. Então a letra I é falso. Por quê? O plano pode ser perpendicular a um deles e secante ao outro. Tudo bem? Por exemplo, né? Se você olhar para uma parede perpendicular, por exemplo, e para o teto ou o chão, nesse caso, nós temos três planos perpendiculares 2 a 2. Beleza? Então, a letra I é falso. J. J. Se uma reta é paralela a um plano, a intersecção de qualquer plano que contém essa reta e é secante ao primeiro é uma reta paralela à primeira. Verdadeiro. Se dois planos são secantes e uma reta é paralela a um deles, então essa reta é paralela a outro plano. Falso. Essa daqui é falso. Por quê? A reta ela pode ser paralela a um deles e secante ao outro, ou está contida no outro, não tem problema nenhum. Então, isso aqui é falso. L. Uma reta paralela a dois planos secantes é paralela à reta de intersecção desses dois planos. Verdadeiro. M. Se dois planos são paralelos, toda reta secante a um deles é secante ao outro. Verdadeiro também. Uma reta perpendicular a um plano é ortogonal a todas as retas desse plano. Verdadeiro. Dois planos perpendiculares a uma reta são paralelos entre si. Verdadeiro também. Se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer plano que passa por essa reta é perpendicular ao primeiro. Verdade. Vamos lá para a próxima. Muito bem, vamos na quarta questão. Os vértices dos quadriláteros que estudamos na geometria plana pertencem ao mesmo plano.
pois se trata de figuras planas. Veja agora um tipo de quadrilátero, que isso não acontece, denominado quadrilátero reverso. No quadrilátero reverso, ABCD, os vértices B, C e D são coplanares. Então veja que aqui, né, B, C e D, eles pertencem ao plano, mas existe um ponto aqui que está fora do plano, certo? Que é exatamente o nosso ponto A. Então, bem aqui é o nosso ponto A. Então, veja que A não pertence ao plano π. Quais das afirmações a seguir a respeito de um quadrilátero reverso são verdadeiras? Justifique as falsas. Muito bem. Letra A. As retas que contêm as diagonais são concorrentes? Vamos ver. Nós temos aqui uma reta que é o segmento DB e eu tenho uma reta que tem o segmento DC. Pessoal, essa reta aqui ela está lá atrás, lá no fundo, tudo bem? É como se você pegasse aqui uma pipa, né, e quebrasse ela ao meio, tá? E aqui essa reta ela vem ficar um pouco afastada do segmento DB. Então a letra A vai ser falsa, beleza? Letra B. As retas que contêm as diagonais são reversas? Sim, né? Como elas não têm ponto em comum, então elas são reversas. Letra C. O quadrilátero pode ser um paralelogramo? Não, né? Isso aqui é falso. Por quê, gente? Caso o quadrilátero fosse um paralelogramo, certo? Os lados opostos seriam paralelos também. Portanto, eles seriam coplanares, mas eles não são coplanares. Beleza? Letra D. Considerando as retas que contêm os lados e as diagonais do quadrilátero, existem 3 pares de retas reversas. Será? Vamos ver. Então, AC e DB é um par de retas paralelas, de retas reversas. Também seria AD, outra reta reversa, AD com BC. São retas reversas. Outra reta reversa seria AC, AC com BD, certo? Ou também pode ser AB, né? AB, o segmento de reta AB com CD, tá? São retas reversas. Então, beleza. Letra D aqui é letra D é verdadeiro. Beleza? Vamos lá. Letra E. Os pontos médios dos lados do quadrilátero formam um paralelogramo? Então, por exemplo, aqui é um ponto médio, aqui é outro ponto médio. O que é um ponto médio? É o ponto que divide o segmento de reta bem ao meio. Então, aqui a gente consegue formar aqui um paralelogramo. Então, a letra E, ela é verdadeira. Beleza? Vamos lá para a quinta questão, que diz o seguinte. Duas retas RS são concorrentes em um ponto P e determinam o plano alfa, um ponto A não pertencente ao plano alfa. Já sabemos que uma reta e um ponto que não pertence a ela determinam um plano. Qual é a intersecção do plano determinado pelo ponto A e pela reta R e do plano determinado pelo ponto A e passa pela reta S? Justifique sua resposta. Então você pode copiar aqui o seguinte: a reta T é perpendicular ao plano π, certo? No ponto B. A reta S está contida em π e não passa por B. A reta R passa por B e é perpendicular à reta S no ponto A. Então, se x é um ponto qualquer de T, a reta que passa pelos pontos A e X é perpendicular à reta S. Tudo bem? Então, veja, se aqui eu tenho, por exemplo, um ponto B, tá? Então, se eu passar, por exemplo, uma reta aqui, ó, aqui será perpendicular ao ponto B. Beleza? Se eu passar uma reta, muito bem.
Vamos para a 6. Na figura abaixo, as retas RS são perpendiculares entre si e determinam o plano π. A reta T é perpendicular ao plano π e a reta R no ponto B. Desenhe uma reta X que passe pelo ponto A e por um ponto qualquer da reta T. Então, veja, distinto de B. Então, eu vou marcar, por exemplo, vou marcar um ponto aqui, né? Então, ele passa por A e um ponto qualquer da reta T. Então, eu vou marcar um ponto aqui em cima, certo? Então, aqui, esse aqui será a nossa reta, que passa por A e um ponto aqui em T. Quais das afirmações são verdadeiras? Letra A. As retas T e S são reversas? Então, T e S são reversas? Não, né? Se a reta T é perpendicular à reta R, então elas são reversas. Então, isso aqui é verdadeiro. As retas X e S são coplanares. Cadê? X, a reta X é essa que nós fizemos, certo? Então, pela definição, né, se duas retas são concorrentes, então elas formam um plano. Não é o plano π, pode ser um outro plano aí, tá? Então, isso aqui também é verdadeiro. Letra C. As retas X e R podem ser perpendiculares. X e R não são perpendiculares. Tudo bem? Quando é que elas são perpendiculares? Quando elas formam um ângulo de 90. Podemos afirmar que a reta T e R são perpendiculares, mas X e R não são. Tudo bem? Então, essa daqui é falso. Letra D. As retas X e T podem ser perpendiculares. Falso também. Beleza? Então, a letra D, se caso a reta X e T sejam perpendiculares, a reta X e R serão paralelas e não concorrentes ao ponto A. Então, está errado. Tudo bem? Letra E. As retas X e S são perpendiculares. Então, veja, X e S são perpendiculares bem aqui. Tá bom? Então, essa daqui é verdadeiro. Quero conversar com vocês sobre a oitava, que diz o seguinte: sejam alfa e beta dois planos perpendiculares, isso quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus. Alfa intersecção com beta é igual a R. Em alfa, consideram-se uma reta S perpendicular à reta R. S intersecção com R é igual ao conjunto A. E em beta, considere-se T oblíqua a R. T intersecção com R é o conjunto A. Dentre as afirmações, primeira, S é perpendicular a beta. Verdadeiro. Então, esse daqui é verdadeiro. Por quê? Porque os planos eles são perpendiculares. Tudo bem? E S é perpendicular a R. Então, né, S é perpendicular ao plano beta. 2. T é perpendicular a S. Verdadeiro. As retas R e as retas... Por que é verdade? Porque a reta S ela é perpendicular ao plano beta e no ponto P. Portanto, né, é perpendicular a todas as retas de beta que passam por A. Beleza? Vamos lá. Terceira. O plano determinado por S e T é perpendicular a beta. Verdadeiro. Porque a reta S ela é perpendicular ao plano beta, né? Assim, todo plano que contém S também é perpendicular a beta. Quarta, todo plano perpendicular a S e que não contém A é paralelo a beta. Verdadeiro também. Porque os dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos entre si. Tudo bem? Então aqui nenhuma é falsa. Beleza, meus queridos? Então acabou. Muito obrigado e até a próxima.